Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda, em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois de borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar a tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje está no capítulo 5, de 1 a 16 do Evangelho de São João. E hoje este Evangelho nos apresenta Jesus que realiza mais um milagre, Jesus que realiza mais uma cura. Mais uma vez, Jesus se apresenta como o Deus da cura e libertação. E hoje, Jesus, que após realizar vários milagres, ele foi a Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, ele se depara com aquele homem que estava doente há mais de 38 anos. E Jesus, mais uma vez, se compadece da realidade daquele que precisava ser curado. E ali, este homem sempre ia em busca de cura, pois ele, apesar da sua deficiência, ele tinha o desejo de ser curado. Por isso que todas as vezes que ele tentava ir mergulhar na piscina, como diz no Evangelho, outras pessoas
passava na sua frente. Ou seja, este homem acamado, ele não tinha, né, uma situação física que o ajudasse a chegar lá primeiro. Sempre tinha suas dificuldades, pois não tinha agilidade e nem era mais rápido que os outros, como no evangelho narrado de hoje diz que as pessoas, quando ele estava chegando para mergulhar, outras pessoas mergulhavam primeiro do que ele. E vimos que nesse lugar, nessa piscina, ia sempre pessoas, coxos, cegos, paralíticos e outras pessoas com diversas doenças que iam para ser curado, que iam com desejo de mergulhar nesta piscina e ser curados das suas enfermidades. E quando Jesus chega nessa realidade em torno da piscina ali, ele se aproxima, ele se depara com este homem acamado. E mais uma vez, assim como no evangelho de domingo, que falou das cegueiras, e também como no evangelho de ontem, da segunda-feira, da quarto domingo da quaresma, Jesus mais uma vez, ele se compadece da realidade daqueles que sofrem, daqueles que são marginalizados, daqueles que não têm uma vida fácil, daqueles que são perseguidos, daqueles que são esquecidos, daqueles que são pisoteados pela sociedade que julga, que condena. E como vimos, mais uma vez aparece a figura do povo judeu, aparece também os fariseus, os mestres, que não aceitaram que mais uma vez Jesus fez outro milagre, que Jesus fez uma outra cura, e mais uma vez no dia de sábado. O sábado não era permitido se fazer nada na concepção judaica, né? Então, para os judeus, qualquer coisa que se fazia no dia de sábado, isso era uma afronta, isso era uma falta de respeito com a cultura judaica da época. No entanto, Jesus, não olhando para essa realidade, se era proibido ou não, Jesus não deixa de fazer a obra, Jesus não deixa de fazer o milagre. Jesus, com a autoridade de Deus que ele tem, ele chega ali diante daquele homem acamado e não pensa duas vezes, lhe fala com a sua autoridade divina: pega essa tua cama e anda. Você está curado. Então, de forma imediata, aquele homem recebeu a cura. Aquele homem foi curado. E ele apenas obedeceu, pegou a sua cama e saiu andando. Ou seja, onde as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, as mãos de Deus toca, aonde há abertura, Deus age, Deus liberta. E nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nós precisamos ser libertados. E são tantas doenças que nós temos hoje, não somente doenças físicas, mas temos as doenças psicológicas, as doenças espirituais e tantas outras doenças. E nós temos que ter esse sentimento, né, deste homem que há mais de 38 anos sofria dessa enfermidade. E nós temos que ter esse desejo de buscar a cura, de tentar várias vezes, de ir sempre em busca da nossa libertação, da nossa cura interior, ser curado daquelas enfermidades que nos acompanha, que está sempre presente na nossa vida. E Jesus, a partir da sua autoridade, das suas mãos poderosas, se eu e você permitirmos e escutarmos a voz de Deus, quando nosso Senhor Jesus Cristo falar, você
pegue a sua cama, você está curado, ande. Escutemos a voz do nosso Senhor, pois assim o milagre, assim a transformação, a libertação. Meus irmãos e irmãs, continuando vendo esta imagem deste homem que sofria, e isso faz que eu tenha uma pregação e que me ajude a entender os desígnios de Deus. E olhava para a realidade atual do mundo. Quantas pessoas estão aí necessitadas, quantas pessoas estão aí na escuridão, quantas pessoas estão aprisionadas nas suas doenças, mas só seremos curados, nós seremos libertados a partir do nosso sim. Eu quero ser curado, eu tenho fé que Deus me cura, que Deus está comigo sempre. E lembremos-nos, amados irmãos e irmãs, assim como Jesus falou para aquele homem: você foi curado, você não peques mais, porque se você cometer pecados, o pior pode acontecer contigo. E isso serve para cada um de nós, meus queridos irmãos e irmãs. Quando o nosso Senhor nos perdoa, quando o nosso Senhor nos dá cura, Ele também nos lembra: não cometemos mais os pecados. Busquemos vida nova, busquemos estar na presença de Deus sempre. É necessário, meus irmãos e irmãs, pois são tantas coisas que precisamos deixar para seguir a voz de Deus e deixar que o agir de Deus seja o nosso condutor, que Ele seja a nossa luz, que Ele seja sempre a nossa esperança. Portanto, amados irmãos e irmãs, sejamos herdeiros dessa missão maravilhosa que Deus nos dá, que possamos levar a boa nova e que possamos, por meio da nossa fé, do nosso testemunho, agir em prol do reino, que possamos, assim, nos compadecer da realidade de outros irmãos que tanto precisam de Deus e também precisam da nossa colaboração como batizados. Precisamos dizer para outros: é a hora, meu amado irmão, minha amada irmã, é a hora de você sair, de você deixar a sua cadeira de roda, deixar a sua cama e andar com nosso Senhor Jesus Cristo, pois a fé move, a fé transforma. E este homem do Evangelho de hoje, deste homem que estava acamado há 38 anos, ele viu em Cristo a cura. E nós precisamos também ver em nosso Senhor Jesus Cristo a cura. Precisamos deixar que Jesus tire de nós a frieza do nosso coração, tire os nossos pecados, que às vezes nos deixa deficientes, nos impede de ver Jesus. Larguemos esses pecados, pois Jesus hoje, a exemplo deste homem acamado, Jesus diz com toda a certeza: você está curado. Então, meu querido irmão e irmã, você que escuta este nosso áudio da nossa pregação, você está sendo curado. Você está recebendo a bênção, você está recebendo a graça. E nosso Senhor diz: vai, não peques mais. Que nosso Senhor nos ajude a caminhar no caminho da paz, da santidade, e que possamos caminhar na luz, seguindo os preceitos cristãos, e sobretudo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
que nós não sejamos opositores e nem donos da lei, mas sejamos filhos e filhas obedientes. E hoje Jesus diz para você e para mim: vai, você foi curado. Que as palavras deste santo evangelho de hoje proclamado sejam perdoados nossos pecados. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.